Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um texto que, olha, funciona como o eixo de uma das narrativas mais intensas da Bíblia, que é o capítulo 33 de Ezequiel. É um ponto de virada, né? Onde a mensagem de juízo se transforma numa promessa bem complexa de recomeço. É um capítulo que realmente funciona como uma dobradiça para o livro todo. Por mais de 30 capítulos, a mensagem do Ezequiel foi de advertência, sabe? De um desastre iminente. Sim. Agora, com a catástrofe já confirmada, o tom precisa mudar. Mas, como a gente vai ver, essa mudança não é tão simples assim. Exato. E as nossas fontes hoje são trechos de um estudo bem aprofundado sobre esse texto, que marca o início da terceira parte do livro, uma parte focada na restauração de Israel. E a nossa missão aqui é entender não só a mudança na tarefa do profeta, mas também as reações do povo, que são surpreendentemente modernas, né? Diante da destruição e dessa promessa de um novo começo. Vamos começar então pelo cenário. O capítulo 33 reafirma Ezequiel como um sentinela, um mensageiro. Só que o mundo dele mudou completamente, né? Totalmente. A destruição de Jerusalém que ele passou anos anunciando já aconteceu. A catástrofe não é mais uma ameaça, é uma realidade dolorosa, presente. E essa mudança de cenário é a chave de tudo. A missão do Ezequiel não termina aí, ela se aprofunda. Tem uma distinção fundamental que os materiais que a gente analisou ressaltam. A ameaça externa, o exército babilônico já cumpriu seu papel. Certo. Os muros caíram, a cidade foi tomada, o perigo visível, físico, já passou. Agora, o foco se volta para uma ameaça muito mais sutil e persistente, que é a ameaça interna. O material descreve como a maldade nos corações. Então o trabalho do sentinela fica, de certa forma, até mais difícil. Não é mais sobre avistar um exército no horizonte, mas sobre diagnosticar uma doença dentro da própria comunidade, dentro de cada pessoa. Exatamente. A responsabilidade dele é reafirmada por Deus, porque o perigo agora é mais traiçoeiro. É muito mais fácil se unir contra um inimigo comum do que lutar contra os próprios impulsos, a própria teimosia, a própria rebeldia. A tarefa dele, que já era gigante, ganha uma nova camada de complexidade. E se a punição já veio, o que exatamente ele tem que anunciar agora? Parece meio contraintuitivo continuar soando o alarme quando a cidade já está em ruínas. Então, aí é que entra a grande virada. Antes, a mensagem dele era quase que exclusivamente sobre o juízo. Agora, pela primeira vez, ele pode genuinamente anunciar uma mensagem de consolo. A restauração está no horizonte, a esperança é real. Ah, entendi. No entanto, e este é o ponto mais delicado, ele ainda tem o dever de advertir aqueles que persistem no erro. Mas isso não soa meio contraditório? Como é que se oferece consolo com uma mão e uma advertência com a outra? Isso não acabaria, sei lá, confundindo as pessoas? É uma tensão necessária. O que não se pode pregar é o que os comentaristas chamam de graça barata. Graça barata. Isso, aquela ideia de que, como o pior já aconteceu, agora tem um perdão automático para todo mundo, sem nenhuma contrapartida. A graça de Deus está disponível, sim, o consolo é a nova mensagem principal, mas o caminho para alcançar essa graça ainda passa por uma decisão pessoal de se arrepender e mudar de rumo. A missão de Ezequiel é manter esses dois polos em equilíbrio, né? A imensa misericórdia de Deus e a inescapável necessidade de arrependimento. E essa necessidade de uma resposta pessoal nos leva direto para a reação do povo. O texto registra uma pergunta deles que é quase um sussurro de desespero, vindo do meio dos escombros. Como então podemos viver? É um momento de vulnerabilidade total. Eles estão esmagados pelo peso das suas falhas, das consequências. A pergunta é sincera, vem de um lugar de dor. E a resposta de Deus através de Ezequiel é incrivelmente direta e devolve a eles a agência. Como assim? Deus não diz, fiquem tranquilos, eu vou consertar tudo para vocês. Ele diz, desviem dos seus caminhos e vivam. É uma inversão de poder, não é? Eles se sentem impotentes, vítimas da catástrofe, e a resposta divina é: a ferramenta para a vida nova está nas mãos de vocês. Isso é radical.
A responsabilidade é transferida do desastre coletivo para a decisão individual. Precisamente, a vida à salvação está condicionada a essa ação. E a urgência é palpável na palavra que se repete. Voltem. É um chamado pessoal, quase um apelo. Deus está deixando claro que o caminho para a vida está aberto, mas cada indivíduo precisa fazer a escolha consciente de caminhar por ele. Não é um resgate passivo. E é fascinante ver como as pessoas reagem a esse chamado. Os materiais que a gente analisou apontam para duas reações humanas, duas formas de lidar com a situação, que são completamente opostas, mas igualmente problemáticas. São duas armadilhas psicológicas e espirituais que a gente vê até hoje. A primeira é o desespero. É a atitude de quem olha para a própria culpa, para a imensidão da destruição e simplesmente conclui que não tem mais esperança, que o estrago é grande demais. Certo. Nesse estado de espírito, a graça de Deus é totalmente esquecida. A pessoa só consegue enxergar o tamanho do seu erro, não o tamanho do perdão divino. E a segunda reação é o extremo oposto, a rebelião. Exato. Nesse caso, não é a graça de Deus que é esquecida, é a sua justiça que é questionada. É a mentalidade de quem diz, isso não é justo, o que eu fiz não foi tão ruim assim, ou por que eu tenho que pagar por isso? Em vez de se arrependerem, eles contestam o veredito. Isso é incrível. Basicamente, o texto está mapeando as duas formas fundamentais pelas quais a gente evita a responsabilidade. Ou desistindo completamente, o desespero, ou culpando o sistema, a rebelião. Parece que foi escrito ontem. Exatamente. Um lado esquece a misericórdia de Deus, o outro questiona a sua justiça. Mas a resposta divina permanece firme no centro, sem abrir mão de nenhuma das duas. Deus se apresenta como aquele que é, ao mesmo tempo, misericordioso e severo. Ele não vai abandonar sua justiça para agradar o rebelde, nem sua misericórdia para validar o desespero de quem se sente sem esperança. O grande ponto de virada, assim, dramático no capítulo, acontece com a chegada de um fugitivo de Jerusalém. Ele traz a notícia que todo mundo temia, mas que validava tudo que o Ezequiel vinha dizendo. A cidade caiu. O que isso significa para o profeta naquele exato momento? Aquele momento é a chave que destrava o ministério dele. Deus tinha imposto a Ezequiel um período de silêncio simbólico. Ele estava parcialmente mudo, impedido de falar livremente ao povo. Era um sinal, então. Sim, um sinal vivo, uma performance constante da seriedade do juízo que viria. A chegada desse fugitivo com a notícia da queda é o gatilho que, literalmente, solta a língua dele. Então a confirmação da tragédia é, paradoxalmente, o que o liberta para começar a falar de restauração. O fim do anúncio do juízo é o começo da proclamação da esperança. Perfeitamente colocado. A primeira fase do trabalho dele, a de alertar, está concluída e confirmada pelos fatos. Ninguém mais pode duvidar da palavra dele. Agora, com a credibilidade estabelecida da forma mais terrível possível, ele está livre para se voltar para a mensagem da reconstrução, do recomeço. Mas seria de se esperar que os sobreviventes, aqueles que ficaram na Terra e viram tudo, estivessem, no mínimo, humildes, arrependidos. Mas o que o texto descreve é o oposto. É uma espécie de arrogância dos remanescentes, que é chocante. É um dos trechos mais desconcertantes. Acontece exatamente o contrário do que a lógica sugeriria. Em vez de humildade, eles desenvolvem um falso senso de segurança, uma teologia toda distorcida para justificar seus próprios interesses. Eles continuaram praticando as mesmas coisas que levaram à destruição. E qual era o argumento deles para essa segurança toda? Eles criaram uma lógica baseada em Abraão. O raciocínio era mais ou menos assim. Se Deus deu toda esta terra a um único homem, Abraão, então certamente nós, que somos muitos, temos direito a ela. Eles olhavam para o seu número, os sobreviventes, e se sentiam donos da promessa, como se fosse uma questão de matemática, sabe? E a resposta de Deus a isso é demolidora. A análise que a gente tem destaca uma frase que resume tudo. Quantidade não serve de argumento diante de Deus, e qualidade é melhor do que quantidade. É uma síntese perfeita. O argumento divino destrói a lógica deles ao apontar a diferença fundamental. Não era o número, mas a obediência. Abraão era obediente, por isso recebeu a promessa. Já o povo remanescente vivia em pecado aberto.
Entendi. A fé que eles diziam ter não era fé de verdade. E como os estudos definem essa fé deles? A melhor definição é o otimismo cego. Eles se apegavam às promessas de Deus que eram convenientes, mas ignoravam completamente as condições, as responsabilidades que vinham junto. É como um funcionário que exige o salário no fim do mês, mas se recusa a ir trabalhar. Eles queriam os benefícios da relação com Deus sem o compromisso da fidelidade. E então a história chega numa reviravolta que seria cômica se não fosse tão trágica. Depois que as profecias dele se confirmam, depois da destruição, Ezequiel vira popular. De repente, o profeta que ninguém ouvia vira a maior atração da cidade. Sim, e essa talvez seja a lição mais atemporal e desconfortável de todo o capítulo. O profeta que antes era ignorado, desprezado, agora tem uma audiência cativa. As pessoas se reúnem, falam sobre ele, buscam ouvi-lo. Mas o motivo pelo qual o ouvem é o ponto crucial. Eles não estavam interessados na mensagem em si, mas na forma como ele falava, no espetáculo. Exatamente. A palavra de Deus na boca de Ezequiel estava sendo tratada como uma obra de arte. O conteúdo, a mensagem de arrependimento, não tinha valor prático para eles, mas a forma era apreciada ao máximo. Era como ir a um concerto. Eles gostavam do som da voz dele, da eloquência, da emoção da pregação. Era um evento. Espera um pouco. Então, depois de tudo isso, dos avisos, da destruição, da confirmação, a reação do povo é transformá-lo no equivalente a uma série de sucesso da Netflix. Algo que eles maratonam pela emoção, mas que não muda em nada a forma como vivem a segunda-feira. Nossa, esse é um insight avassalador. É precisamente isso. Um entretenimento espiritual. O texto aponta para a profunda contradição de participar da comunhão dos crentes, de se sentar para ouvir a palavra, mas manter uma vida secular completamente desconectada dela. É a tragédia de um mensageiro fiel, cuja mensagem é elogiada, apreciada, mas não produz nenhuma consequência prática. Existe um perigo real em buscar só uma satisfação unicamente intelectual, sabe? Uma alegria momentânea que não transforma. Sim. É o prazer de aprender algo novo, de ouvir um argumento bem construído, de se sentir emocionalmente tocado. Tudo isso é bom, mas se a jornada para por aí, se não leva a pergunta, ok, e o que eu faço com isso na minha vida agora, se torna estéril. A alegria que eles sentiam ao ouvir Ezequiel não se traduziu em mudança. Era uma emoção que se dissipava assim que eles voltavam para casa. Então, ao juntarmos todas essas peças de Ezequiel 33, o que emerge? Qual é a grande mensagem que fica? Emerge um chamado muito poderoso, não apenas para ouvir, mas para agir. O capítulo mostra que a validação de uma profecia ou a apreciação de um bom sermão não são o objetivo final. O verdadeiro objetivo é a transformação de vida. A mensagem central é sobre arrependimento genuíno e responsabilidade pessoal, não sobre o consumo passivo de conteúdo inspirador. Isso levanta uma questão muito pertinente para os nossos dias. Com a quantidade infinita de conteúdo disponível, o que realmente estamos buscando? Estamos em busca de uma transformação real ou só de estímulo intelectual e entretenimento? Essa é a pergunta crucial. O perigo que Ezequiel enfrentou com a sua audiência é talvez exponencialmente maior hoje. A oferta de conteúdo é ilimitada. A gente pode passar o dia inteiro ouvindo mensagens edificantes, mas se elas não nos levam a mudar um hábito, a pedir perdão a alguém, elas acabam funcionando exatamente como a bela canção que o povo de Israel ouvia. Agradam aos ouvidos, mas deixam o coração e a vontade intocados. Exato. O texto descreve o povo tratando a palavra de Deus como uma bela canção de amor cantada por uma bela voz. Isso nos obriga a pensar, nas nossas vidas, que mensagens estamos ouvindo só pelo prazer estético, como quem ouve uma música, e quais estamos realmente permitindo que nos transformem, que mudem a nossa rota. É a reflexão final perfeita. A linha entre apreciar e aplicar é muito tênue.
E o capítulo 33 de Ezequiel serve como um alerta para a gente vigiar exatamente essa fronteira em nossas próprias vidas, para que o conhecimento não se torne um fim em si mesmo, mas um meio para uma vida transformada. Deus abençoe todos os ouvintes.